Bom dia, estamos em pleno carnaval. Nós hoje vamos continuar dando dicas importantes para que você se dê bem durante esse período da folia momesca com segurança. No TV Alto de hoje você vai ver um programa todo especial preparado com as matérias do Observatório Nacional de Segurança Viária sobre o programa Momento de Segurança no Trânsito. Bom, agora se prepare, pois o TV Alto já está no ar. Leis de trânsito. Por que é tão fácil respeitar uma placa de não fumar, de não entrar em determinado espaço com animal, mas é tão difícil cumprir a regra quando a sinalização remete ao trânsito? E olha que desrespeitar a legislação de trânsito pode levar à morte de forma imediata. Acredite nas leis de trânsito. Você já parou para pensar qual o papel das leis de trânsito? Será que elas foram criadas somente para penalizar a população? Pois bem, você sabia que 60% das vagas em hospitais são ocupadas por vítimas de acidentes de trânsito? E que 90% desses acidentes são causados pelo fator humano? Ou seja, a negligência, a imperícia e a imprudência dos condutores aumentam os riscos de ocorrências. E é aí que as leis de trânsito entram. Elas existem para orientar todas as pessoas que estão pelas ruas, avenidas ou estradas exercendo qualquer papel, mesmo sendo pedestres, passageiros ou ciclistas. Há pessoas que acreditam que as leis de trânsito foram criadas somente para multar, mas as multas só existem porque há desrespeito, e isso pode colocar vidas em risco. Lembre-se, obedecer às leis é uma questão de cidadania. Respeitá-la significa respeitar o próximo, respeitar a vida. Vamos fazer um exercício? Como você se comportaria diante dessas placas? Se respeitamos essas placas, por que não respeitaríamos essas? Se você age assim na vida, por que agiria diferente no trânsito? É preciso estar atento em suas atitudes ao volante. Independente das leis, a ética é o caminho para um trânsito mais seguro. A diferença é que no trânsito você está dentro de um automóvel ou com um capacete, o que dá a sensação de que ninguém está lhe vendo. As pessoas se aproveitam do anonimato para desrespeitar as leis de trânsito. O problema é que esse desrespeito oferece grandes riscos à vida. A forma como você se comporta enquanto dirige reflete o seu comportamento na sociedade. Tratar as pessoas com respeito e praticar a cidadania é um dever de todos, seja na vida ou no trânsito. Lembre-se, respeitar as leis de trânsito evita multas, mas seguir as orientações que elas passam preserva vidas. Comunicação no trânsito. Importância das setas para a comunicação no trânsito. Muitos se esquecem de usá-las, embora pelo Código de Trânsito Brasileiro, a não utilização seja considerada infração grave. Todos nós vivemos em sociedade e, por isso, convivemos com pessoas todos os dias e, claro, nos comunicamos com elas. Mesmo que você esteja sozinho dentro de seu carro, a comunicação e a troca de informações são muito importantes. Mas como podemos fazer isso de dentro de um veículo? O carro nos oferece diversos equipamentos que podem nos ajudar nessa comunicação. Hoje, vamos falar sobre os faróis. Os faróis, além de iluminar, podem adotar inúmeros significados importantes para a comunicação no trânsito. A alternância entre luz baixa e alta por um período curto de tempo indica para o condutor na pista contrária que ele está prestes a encontrar alguma dificuldade pelo caminho que segue e, por isso, deve reduzir a velocidade. Mas também pode ser utilizado para pedir passagem. Caso o veículo de trás alterne entre os faróis alto e baixo insistentemente, fique atento, pois pode significar algum problema com o veículo que você está. Procure ouvir os sons do carro ou sentir alguma anomalia. Se notar que há um problema, pare o veículo em um local seguro. Esse mesmo sinal pode indicar também que o motorista pode estar com problemas no próprio veículo, tentando chegar a uma oficina ou levando uma pessoa ao hospital. Por isso, procure dar passagem sempre que possível. Lembre-se, as pessoas não são capazes de adivinhar suas intenções e comportamentos no dia a dia e muito menos no trânsito. Nesse caso, a falta de comunicação pode custar vidas. Por isso, fique atento.
Olhe para as pessoas na via, perceba as intenções delas e certifique-se de deixar as suas bem claras. Manobra segura. Como efetuar manobras seguras no trânsito? O programa lembra que, se no trânsito é necessário estar sempre atento, no momento de realizar uma manobra, a atenção deve ser redobrada para evitar acidentes. No trânsito é preciso estar sempre atento e essa atenção deve ser redobrada na hora de realizar manobras. Mas o que define uma manobra? Manobras são os movimentos executados para alterar a posição do veículo em relação à via. Elas vão desde uma ré até um retorno. Para efetuar uma manobra com segurança, certifique-se primeiro de que é possível realizá-la sem oferecer perigo aos usuários da via. Quando manobrar para os lados, aproxime-se o máximo da linha divisória da pista, caso se trate de uma pista com 2 sentidos, ou das margens, quando se tratar de uma pista de sentido único. Sempre reduza a velocidade e fique atento a pedestres, ciclistas e outros veículos na via. O retorno é a manobra onde acontece a inversão total do sentido em que se está dirigindo. Nunca deve ser feito em locais proibidos por sinalização ou em curvas e trechos inclinados. O retorno também é proibido em pontes e viadutos, canteiros, calçadas e ciclovias. Um retorno também não pode atrapalhar o fluxo da via, mesmo que o local seja permitido. Para fazer um retorno ou uma conversão, mantenha o pneu do seu veículo reto. Em caso de uma colisão traseira, isso não jogará o carro na pista contrária, diminuindo o risco de um acidente ainda maior. Manobras em marcha ré oferecem riscos, mesmo para os casos de estacionamento. Esteja muito atento com os pedestres e veículos, especialmente com as crianças, pois elas podem ser encobertas pelos pontos cegos do veículo. Lembre-se de que seu campo visual fica reduzido durante a ré. A noção de espaço também se altera, já que a distribuição do tamanho do carro é desigual entre a parte dianteira e a traseira. Tenha cuidado ao realizar suas manobras no trânsito e utilize o menor espaço e tempo possível, pois assim o fluxo não é prejudicado. As praças de pedágio também oferecem perigo aos condutores, pois em poucos segundos o condutor precisará escolher a cabine e deve estar atento aos outros veículos. Por isso, redobre sua atenção e manobre com cuidado, reduzindo a velocidade de acordo com as indicações da sinalização. Em todas as manobras, é imprescindível que você sinalize sempre suas intenções através das setas do veículo e sinais de braço. Fique ligado! Sempre dê passagem aos pedestres, ciclistas e veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair. É dever de todo condutor zelar pela segurança do pedestre e de veículos menores. Os condutores e pedestres. Muitas vidas poderiam ser poupadas se a relação entre condutores e pedestres fosse pautada por comportamentos mais seguros e por mais solidariedade no compartilhamento desse espaço. Pedestres. Todos os motoristas, seja de carro, ônibus, caminhões, motocicletas e ciclistas, são pedestres. Não importa o tempo que você trafegue dentro de um veículo, em determinado momento terá de caminhar, ou seja, será então um pedestre. Andar é ecologicamente correto, faz bem à saúde, desafoga o trânsito e é um meio de locomoção entre os diferentes meios de transporte. Esta prática saudável deve se tornar cotidiana para que nosso ambiente seja mais harmonioso. Os ciclistas, motociclistas e motoristas possuem acessórios e equipamentos de proteção. Para os pedestres, não. Por isso, a única forma de protegê-los é seguir a sinalização de trânsito e respeitá-los sempre. Seja prudente, não abuse do álcool ou outras drogas que alterem ou prejudiquem sua mobilidade. Por essa razão, é muito importante seguir rigorosamente algumas dicas e regras de comportamento. Vamos conhecê-las? Caminhe apenas nas calçadas quando houver. Respeite a sinalização para o pedestre. Sempre utilize as passarelas para pedestres nas grandes avenidas ou rodovias. No trânsito, é importante ver e ser visto. Fique atento à comunicação no trânsito. A seta é um importante instrumento de comunicação. Motorista e motociclista devem usar sempre a seta. Atravesse sempre na faixa de pedestres.
Onde não houver faixa, atravesse a rua no meio do quarteirão em linha reta. Evite atravessar trechos em curvas. Quando houver semáforo para pedestre, respeite-o. Sempre olhe para os dois sentidos da via antes de atravessar. Em dias de chuva, redobre sua atenção. Em congestionamentos, cuidado ao atravessar entre os automóveis. Ciclistas e motociclistas costumam trafegar por entre os veículos parados. Nunca atravesse a rua pela frente do ônibus que parou no ponto. Evite atravessar a rua entre árvores e carros parados. Essa atitude pode prejudicar a visibilidade do motorista e a do próprio pedestre. Muita atenção antes de abrir a porta ou descer de um carro. Pedestres ou veículos podem estar passando. Não atravesse a via correndo. Evite passar pela traseira de um veículo ligado. Fique atento aos veículos de emergência, como ambulâncias, bombeiros e polícias que possuem preferência pelas ruas e avenidas quando estão em serviço de urgência e poderão avançar o sinal vermelho e faixas de pedestre. Em vias onde não houver calçadas ou acostamento, o pedestre deve realizar sua caminhada pela lateral da pista, em fila única no sentido contrário ao deslocamento de veículos. Em alguns semáforos, há um botão para ser acionado pelos pedestres que se chama botoeira. Quando acionado, o sinal fecha para os carros e abre para os pedestres. Procure utilizar roupas claras quando andar à noite. Ajude crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida a atravessar sempre em segurança. Caso não entenda a sinalização, pergunte. Não confie somente na sinalização. Mesmo com o semáforo verde para o pedestre, é necessário atenção. Respeite as ciclovias ou ciclofaixas. Esses lugares são exclusivos para ciclistas. Essas foram apenas algumas dicas para que a convivência no trânsito seja harmoniosa e gentil. O respeito deve prevalecer sempre. E lembre-se, eu posso e vou fazer mais por um trânsito seguro. O quadro destaca que não existem níveis seguros de ingestão de bebida quando se vai dirigir. Direção e álcool, uma combinação perigosa. Dirigir um veículo, pedalar ou até mesmo andar pelas ruas depois de ter ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica pode trazer consequências sérias para a sua vida. Uma direção segura e com responsabilidade exige que você tenha reflexo rápido, poder de decisão, coordenação motora e capacidade de prever riscos e evitar acidentes. Quando ingerimos bebida alcoólica, o controle de nossas funções, andar, dirigir, trabalhar, pensar, etc., é afetado, podendo inclusive causar sonolência, perda da percepção de tempo e distância. A presença do álcool no sangue causa euforia momentânea, além da sensação de estarmos melhor e mais dispostos. Nesse momento, passamos a ignorar e menosprezar os riscos. Além do perigo, dirigir alcoolizado também é proibido por lei, e as consequências podem ser gravíssimas. Bom, tá na hora do comercial, segura aí um minuto que você vai ver transporte do passageiro, responsabilidade do passageiro e os motoristas e as bicicletas. Segura aí, eu volto já já. Nós somos o TV Alto e estamos na tela da Band. Bom, agora na pesada vamos falar sobre passageiros, motoristas e responsabilidades. Em Alto e Papo, transporte de criança 1 e 2. O Momento Segurança no Trânsito trata do transporte de passageiros. Lembra que a responsabilidade pela segurança de quem está sendo transportado é do condutor, seja ele de ônibus, van, veículos particulares ou de motocicletas. Transporte de passageiros. Você sabia que o condutor tem responsabilidade sobre a segurança de todos aqueles que você transporta? Seja você motorista profissional ou não, é muito importante que essas orientações sejam seguidas. Isso se aplica especialmente quando se transporta crianças, idosos ou pessoas com deficiência. O motorista deve verificar se todos estão acomodados corretamente no veículo e utilizando o cinto de segurança quando houver. O mesmo vale para crianças que ainda necessitam de algum assento específico.
Caso você seja motorista de ônibus ou van, certifique-se de que os passageiros com deficiência, gestantes ou idosos estejam acomodados antes de continuar a viagem. É responsabilidade do motorista fazer com que os assentos preferenciais estejam disponíveis para aqueles que realmente precisam. Caso o transporte público seja equipado para transportar pessoas com deficiência, é preciso que o motorista ou o cobrador auxiliem o passageiro a embarcar e desembarcar com segurança. Os motociclistas também são responsáveis pelo garupa. Oriente sempre a utilização do capacete e a posição correta na moto e os apoios disponíveis. Motoristas e as bicicletas. Temos que aprender a conviver com todos os meios de transporte. Veja como. Olá! Você sabia que a bicicleta é um veículo e que deve seguir as leis de trânsito? Por isso, todos os condutores, motoristas e motociclistas devem respeitá-la e, principalmente, protegê-la. Lembrando que no trânsito, o veículo maior é responsável pela segurança do veículo menor. Por ser uma opção mais econômica e extremamente saudável, cada dia encontramos mais bicicletas pelas ruas. Porém, elas não alcançam a velocidade de carros e motos. Portanto, se você está num veículo a motor, seja paciente e proteja o ciclista. A bike não oferece ao ciclista a mesma proteção de um carro e nem as mesmas formas de comunicação como faróis e setas. O ciclista pode, por exemplo, sinalizar uma conversão ou uma manobra levantando o braço na direção que vai entrar. Outro sinal é a mão espalmada indicando que vai parar. Portanto, motoristas, sempre que se depararem com alguns desses sinais de braço, reduza a velocidade e dê preferência a quem está pedalando. Mais que respeito, isso se chama cidadania. Quando não há ciclovias ou ciclofaixas, o lugar correto das bikes é na rua, acompanhando o sentido dos veículos e compartilhando as faixas de tráfego. Importante lembrar sempre que a rua é de todos, incluindo as bicicletas. Sempre que avistar um ciclista, reduza a velocidade e garanta uma distância segura. Ao ultrapassá-las, você deve sinalizar com seta ou sinal de braço e manter uma distância lateral considerável. Lembre-se, o seu dever é zelar pela vida de pessoas em condições mais frágeis. Percebe a responsabilidade que você, condutor, tem em proteger quem pedala? Agora você vai ver no quadro de duas rodas tudo sobre transporte de crianças e sobre o cinto de segurança no banco traseiro. A primeira matéria sobre transporte de crianças trata de um assunto que ainda costuma gerar muitas dúvidas: o transporte de crianças em veículos. Transporte de crianças. Hoje vamos conversar sobre um item muito importante de segurança: o transporte das crianças nos carros. A condução de um veículo requer atenção e cuidado. O cinto de segurança é nosso aliado e nos protege em até 70% de lesões graves e até da morte. E para as crianças, você sabe qual é a proteção que não pode faltar? Vamos conhecê-las. Você já sabe que tudo que está dentro de um veículo deve estar preso. Malas, ferramentas, caixas e grandes objetos devem ser transportadas no porta-malas. Já os pequenos volumes, como bolsas, notebooks, pequenas compras, devem ser sempre acomodados no assoalho do carro, nunca nos bancos. Os animais também têm seus respectivos equipamentos de proteção, como cadeirinhas, cintos especiais ou caixas. Agora vamos conhecer quais equipamentos protegem nossas crianças. Desde a gravidez, os pais já devem se preocupar com o transporte do bebê que vai nascer. A futura mamãe deve estar atenta ao colocar o cinto de segurança ainda grávida. Ele deve ser posicionado bem abaixo da barriga. Só assim ele protege mãe e filho. Ao sair da maternidade, o recém-nascido deve ser colocado no bebê conforto e ser preso a este pelo cinto do mesmo. Nunca ser transportado no colo da mãe dentro do veículo. Até 13 quilos ou aproximadamente 1 ano, o bebê deverá usar esse equipamento de proteção. Cada marca traz as instruções de como instalar, mas o que diferencia o bebê conforto dos outros equipamentos é que ele vai ser colocado de costas para os bancos da frente do carro. Consulte o manual do fabricante para instalar corretamente o bebê conforto sempre no banco de trás do carro. Depois que completar 1 ano ou chegar a 13 quilos, o bebê deve ser transportado na cadeirinha de segurança.
Ela deve ser instalada também no banco de trás, porém no sentido do fluxo de veículos. A cadeirinha deve ser usada até por volta dos 4 anos ou a criança ter 18 quilos. É bom lembrar que a cadeirinha de segurança é projetada para sustentar a criança nos pontos mais existentes de seu corpo, de modo que os impactos causem o menor número de ferimentos internos possível. A partir dos 18 quilos, a criança já pode sair da cadeirinha e começar a usar o assento de elevação ou booster, usando o cinto de segurança do veículo. Depois dos 7 anos e meio ou com 1,45 m, ou seja, quando ela alcançar o assoalho do carro com os 2 pés inteiros, ela pode deixar o assento e usar somente o cinto de segurança. Somente a partir dos 10 anos é que a criança poderá usar o banco da frente do veículo. Até lá, crianças sempre no banco de trás. Para proteger ainda mais nossas crianças, existe também o ISOFIX, que é um sistema universal de fixação de cadeirinhas e bem seguro. É um sistema que prende os equipamentos de proteção para crianças. Porém, no Brasil, ele ainda não é certificado pelo Inmetro. O ISOFIX é utilizado por diversas montadoras, especialmente na Europa e Estados Unidos. No Brasil, alguns carros importados oferecem esse tipo de segurança aos consumidores. O sistema ISOFIX diminui o risco de má instalação desses equipamentos de proteção e permite uma melhor fixação entre a cadeirinha e a carroçaria do veículo, proporcionando ainda mais segurança para as crianças. Nos veículos que não possuem banco traseiro, a legislação brasileira permite o transporte de crianças no banco dianteiro, utilizando os equipamentos de segurança compatíveis com a idade e o peso da criança. Caso a quantidade de crianças com idade inferior a 10 anos exceder a capacidade de lotação do veículo, é permitido que a criança com maior estatura vá para o banco dianteiro, desde que utilize o equipamento correto. Além do uso correto dos equipamentos de proteção, são necessários outros cuidados com as crianças. Nunca transportá-las dentro do porta-malas. Nunca transportá-las de pé dentro do veículo. Nunca transportá-las no colo, com ou sem cinto. Verifique se as portas do carro estejam corretamente trancadas. Verifique e utilize a trava para crianças nas portas traseiras dos veículos. Essas foram apenas algumas dicas para transportar os bebês e as crianças de forma tranquila e segura. Esteja sempre atento. O Observatório Nacional de Segurança Viária deseja a todos uma viagem segura. E a última matéria deste quadro é sobre o cinto de segurança no banco traseiro. A maioria dos motoristas já conhece a importância do cinto de segurança dianteiro, mas pouco dão a devida importância a esse equipamento no banco de trás. A importância do cinto de segurança no banco traseiro. O uso do cinto de segurança tornou-se um hábito de muitos motoristas e dos passageiros que viajam no banco da frente dos carros. Mas você usa o cinto no banco traseiro? É muito provável que não. Basta observar os veículos passando em qualquer rua do país para descobrir que praticamente ninguém usa o cinto de segurança no banco traseiro. Esse cinto, que ninguém usa ou nem sabe que existe, pode fazer muita diferença na hora de um acidente. Imagine um veículo que se desloca a uma velocidade de 60 km por hora, batendo de frente contra uma parede de concreto. Imagine também que o motorista ou o passageiro pese cerca de 60 kg. Em um acidente como esse, todos os ocupantes serão necessariamente arremessados na mesma direção e à mesma velocidade que o carro vinha desenvolvendo. Quem está no banco traseiro sem cinto será jogado para frente a 60 km por hora contra o encosto do banco dianteiro. E, por causa da velocidade, o corpo dessa pessoa irá ser projetado com um peso 15 vezes maior ao seu peso real, neste caso quase 1 tonelada. E será jogado para cima também, contra o teto do carro, porque em uma colisão frontal a traseira do carro é impulsionada para cima, levantando rapidamente as rodas do chão. Dependendo de sua altura, o passageiro baterá a cabeça contra o teto. O problema é que, ao mesmo tempo em que o passageiro é jogado contra o teto, seu corpo continua se deslocando para frente na direção do banco da frente. O teto segura a cabeça da pessoa, ocorrendo, então, o risco de uma flexão extrema do pescoço. Essa flexão pode provocar uma fratura da coluna cervical, que, muitas vezes, é seguida do ferimento da medula espinhal, a lesão medular. É claro que o movimento do passageiro do banco traseiro não termina aí. Ele pode bem terminar fora do carro, depois de atravessar o para-brisa.
Mas, para isso, é claro, o passageiro do banco traseiro terá que, primeiro, atropelar o motorista ou passageiro dos bancos da frente, impondo a eles enorme risco de vida. O resultado é o seguinte: quem viaja no banco traseiro sem cinto de segurança corre grande risco de graves ferimentos e pode matar o ocupante do banco da frente, mesmo que ele esteja usando o cinto de segurança, pois seu peso no momento do impacto fica 15 vezes maior. É como circular levando um elefante no banco traseiro. Portanto, usar o cinto de segurança traseiro é uma questão de vida e um dever de cidadania. Distrações no trânsito. As distrações ao volante e os riscos trazidos por elas são temas do quadro Importados. Como você se comporta enquanto dirige? Você é um condutor que se distrai facilmente? Se você tem o hábito de comer, falar ao celular ou realizar qualquer outra atividade enquanto dirige, então a resposta é sim. Mesmo que por poucos segundos, as distrações no trânsito podem ser fatais, pois são responsáveis por 80% das colisões e são 10 vezes mais frequentes que acidentes por embriaguez. Dirigindo distraído por 5 segundos a uma velocidade de 60 km por hora, você terá percorrido aproximadamente 83 metros em um voo cego. Para evitar acidentes, siga essas dicas. Se precisar trocar uma mensagem urgente, pare em algum lugar seguro e utilize o celular pelo tempo necessário. Se não for urgente, espere chegar no seu destino e só então utilize o celular. Usar o celular para fazer ligações ou enviar mensagens de texto pode ser muito perigoso. Mesmo utilizando o aparelho no viva voz ou pelo fone de ouvido, reduz em quase 40% a concentração do motorista. Portanto, se houver a necessidade de fazer uma ligação urgente, procure um local seguro para estacionar e só então utilize o telefone. O mesmo vale para conversas com outros passageiros. Evite conversar principalmente sobre assuntos que tenham forte conteúdo emocional. Uma distração muito comum e aparentemente inofensiva é ajustar funções do carro em movimento. Sempre que precisar realizar esses ajustes, faça com o veículo estacionado em local seguro. Antes de sair de casa, verifique todas as funções do carro, planeje seu trajeto e escolha uma rádio ou CD de sua preferência. Também evite escutar músicas muito agitadas ou em volumes muito altos, pois isso diminui a concentração ao que acontece à sua volta e dificulta na identificação de sons do próprio veículo. Comer, beber ou fumar ao volante obrigam a dirigir com apenas uma das mãos. Isso diminui o tempo de reação do condutor, além de ser proibido por lei. Se sentir fome ou sede, estacione ou espere chegar em um local apropriado. Dirigir exausto diminui a concentração do condutor, aumentando o perigo de acidentes. É importante que a cada 2 horas ao volante, o motorista pare e descanse por 15 minutos. Nessas horas, uma xícara de café pode ser uma aliada. Procurar um endereço ou ler anúncios em placas e outdoors demandam maior tempo da atenção do condutor e são responsáveis por aproximadamente 7% das colisões traseiras. Um trânsito mais seguro não depende apenas de grandes ações, mas também de pequenas atitudes. Bom, o TV Auto está chegando hoje ao seu final. Na próxima semana você vai ver os 10 modelos que vale a pena esperar. O lançamento da Toyota RAV4, os 10 SUVs mais baratos do Brasil, os 7 carros híbridos com melhor custo, cuidado na volta às aulas, o super lançamento da GWM Raval H6 GT, vendas de caminhões em janeiro, nova Tiger Sport 660 Touring. Então, segue o TV Auto nas redes sociais. Lá tem nossos podcasts, programas e matérias. E escute a gente diariamente na rádio Band News FM. Até a semana que vem, se Deus quiser, eu estou te esperando, hein?